The Hilton sale is on. Now through September 29th, you can save up to 20% on stays this fall and beyond. Long weekends, last-minute getaways, holiday gatherings. There's a Hilton stay for all of them. More moments, more experiences, more destinations. Now 20% off for a limited time because it matters where you stay. Don't wait. Book by September 29th and save up to 20% at Hilton.com. Terms apply. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas. Oi, ouvintes. Meu nome é Juliana e eu moro no Rio de Janeiro. E o relato que eu vou contar hoje, não sei muito bem o que foi isso, mas aconteceu comigo. E contextualizando, eu, minha mãe e minha irmã somos da Umbanda. Eu frequento regularmente. A minha mãe, ela tá dando um tempinho, mas ela frequenta regularmente também, normalmente. E minha irmã é bem raro de ir, mas é a religião que ela tem pra ela, que ela tem fé e que ela faz as coisas, né? Normalmente eu e minha mãe vínhamos visitar minha irmã e meu cunhado aqui no apartamento onde a gente mora, porque quem morava aqui era ele, né? E aí ela vivia aqui na casa dele, no apartamento dele, então a gente vinha visitar eles aqui. Nunca... Eu sou sensitiva, esqueci de falar isso, mas eu nunca senti nada demais aqui. Às vezes dá pra sentir uma energia, só que são coisas normais, né? Tem muitas coisas à nossa volta que a gente não consegue ver, né? Ok. Aí nisso, a gente vinha visitar eles aqui e acabava ficando até tarde e voltava de carro pra casa. Num desses dias que a gente veio visitar, a gente ficou até tarde e a gente às vezes acabava ficando cansado, sabe? Então a minha mãe, minha irmã e meu cunhado ficavam lá na sala assistindo televisão, vendo vídeo, escutando música, conversando. E eu às vezes ia pro quarto pra deitar um pouco, né? Descansar, entre aspas, porque eu não fazia nada, né? Aí ok. Ele tinha um colchão de solteiro que a gente botava no chão pra deitar, pra não ficar deitando na cama dele. Então eu ia pro quarto, fechava a porta, ligava o ar-condicionado e me cobria, né? Isso totalmente no escuro. Com o ar-condicionado ligado, não dava pra escutar o lado de fora, né? Tipo, nada. A porta ficava fechada exatamente por causa do ar-condicionado e por causa da claridade, que eu não queria que entrasse. E a única claridade que tinha no quarto era da luminosidade do celular, que eu ficava assistindo os vídeos. Eu ficava sempre coberta por causa do frio que ficava. E normalmente ficava só eu no quarto, entendeu? Às vezes ia minha mãe, ficava na cama e eu no colchão. Ou a minha irmã na cama e eu no colchão. Mas nesse dia eu fiquei sozinha no quarto. Ok. Eu comecei a sentir uma energia
uma presença diferente, mas que não me dava medo, não me deixava apreensiva. Eu não sentia nada ruim, né? Dizendo assim. Eu já tinha, né, uma certa experiência em sentir vibrações, sentir energia, às vezes saber quem é, ou saber pelo menos se era homem, se era mulher. Só que eu não tava conseguindo distinguir, né? Ok, não fiquei preocupada porque eu não tava sentindo medo, não tava sentindo apreensão, nem desconforto. A tal coisa tava meio longe, deu pra sentir pela energia. Então nisso eu não fiquei preocupada. Ok. Então eu tava lá assistindo os vídeos tranquilamente, não sentindo nada demais, sentindo a energia de longe, só que não sentindo que ela fosse me atacar a qualquer momento, né? Não olhei, não me virei pra ver se tinha alguma coisa, eu só sabia que eu estava sozinha nesse plano, né? Ok. Até que eu fechei o olho por um momentinho, né? Não dormi, né? Só fechei o olho pra descansar um pouco a vista, né? Por causa do celular que estava na minha cara. Ainda assim, calma, né? Com um pensamento só nos vídeos idiotas que eu estava assistindo. E aí nisso, eu meio que senti o colchão atrás de mim, que eu sempre fico bem perto da parede quando eu tô deitada. O colchão afundar um pouco, né? Eu abri o olho, eu senti, né, isso. Aí eu olhei pra trás. E eu fiquei tipo, não. Não querendo acreditar que isso tivesse acontecido comigo, ou que fosse alguma coisa, ou que aquela coisa tinha se aproximado, né? Nisso eu meio que senti o fundo, né? Como se alguém tivesse pisado um pé só no colchão. E eu não senti ele desafundar. Aí eu olhei e eu fiquei olhando e ele subiu o colchão. Como se a coisa tivesse sumido ou se afastado. Mas mesmo assim, não vi fumaça, não vi áurea, né? Não sentia mais aquela vibração tão perto, só sentia que ela ainda estava no quarto. E aí eu fiquei olhando para aquela parte ali perto do colchão que eu tava. Aí do nada a Suelen, que é minha irmã, entrou no quarto e ele veio um susto, né? E eu fiz tipo, ai meu Deus. E aí ela olhou pra minha cara e ela, o que foi? Aí eu falei, você entrou aqui no quarto, mas um tempinho atrás? Aí ela, não, entrei agora pra te chamar pra lanchar. E aí eu fiquei confusa e ela, por quê? Falei, não, porque eu senti que alguém tinha pisado na cama. Aí ela, isso já aconteceu comigo, só que eu não senti pisar na cama, eu senti uma mão gelada no meu corpo. Como se alguém estivesse me chamando. Olhei pra cara dela e falei, liga a luz, pelo amor de Deus, liga a luz. Ela ligou, falei, Suene, eu te juro, pisaram aqui e depois saíram. Tanto que quando a Suene entrou, eu não senti mais a energia dentro do quarto. E eu fiquei tipo, meu Deus. Suene, eu não sei o que era, não sei quem era, mas estava aqui. Aí ela foi e falou, Juliana, vamos deixar isso pra lá, pelo amor de Deus. Vem lanchar e não conta isso pro Adriano. Porque, no caso, o meu cunhado, ele é bem cético em relação a essas coisas. Ele não gosta de espiritismo. Então, a gente tenta, ao máximo, privar ele desses assuntos. Mesmo que seja
uma paixão minha, né? E aí nisso a gente nunca mais tocou no assunto. Ela me contou naquele momento que ela estava um dia deitada, um relato em cima de um relato, né? Mas ela estava um dia deitada, sozinha na cama, né? Dela e do meu cunhado. E aí ela sentiu uma mão gelada tocar o braço dela. Aí ela falou assim: Juliana, foi muito rápido. Eu senti aquela mão tocar no meu braço, agarrar. E aí eu olhei. Na hora que eu olhei, não era ninguém. E foi muito rápido. Me tocou e sumiu. Nisso a gente ficou uma olhando pra cara da outra, sem entender, sem ter explicação. Achamos melhor deixar pra lá. E foi isso. Na hora que eu senti, né, o pisar na cama, eu senti uma apreensão, um desconforto. Um pouquinho de medo, sim, mas era mais porque eu estava no escuro, né? Não tava com medo em si da coisa, não senti medo. Só uma apreensão por não saber quem era, o que era, e medo por estar no escuro, né? Então, depois disso eu fui pra sala, achei melhor ficar com eles na sala. E não senti mais a coisa na casa, entendeu? Depois da gente se comunicar, né? Eu e minha irmã. Foi isso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar participando do Relatos do Além. Eu sou muito fã, descobri não faz muito tempo, mas já tô apaixonada e escuto todos os dias, até quando eu tô trabalhando. É isso. Você tem uma nova mensagem. Boa noite, Zoucas. Meu nome é Kainan, eu sou do interior de São Paulo, eu tenho 28 anos e eu moro em Piracicaba atualmente, mas eu sempre venho na casa dos meus avós, na cidade de Saltinho, passar o final de semana com eles e com meu cachorro também, que, como eu moro em kitnet, ele fica na casa deles, né? Então, eu tô sempre aqui. E esse relato que eu vou contar foi de um dia que eu vim pra cá, né, numa sexta-feira, e tive uma paralisia do sono, que não foi nada legal. E eu acho que foi a primeira vez que eu escutei a voz de um dos meus mentores também. Então, nessa sexta-feira eu tive um dia horroroso, muito estressante, e eu lembro de, na hora que eu tava vindo pra casa deles, tá muito estressado no carro, e eu fui cortado, né, tipo numa rotatória, um carro me cortou, e eu lembro que eu gritei desgraça, falei desgraça bem bravo. Daí beleza. Cheguei, tomei banho, fiz minhas coisas, dormi. E de final de semana, no sábado, eu acordo, sempre acordo umas 8 horas. Só que eu acordo, vou no banheiro, faço meu xixi, tomo um café com leite e volto a dormir. E nesse dia, eu fiz a mesma coisa. Voltei a dormir, só que eu acordei de novo, e no que eu acordei eu não consegui me mexer. Eu lembro que que o quarto não tava tão escuro, sabe? Ele tava meio iluminado, como se as cortinas não tivessem totalmente fechadas, tava uma brechinha de luz. E a porta do quarto, ela tem um buraco embaixo, porque é uma porta antiga e tava entrando bastante luz por ela também. E daí eu acordei, como não conseguia me mexer, já é uma sensação horrível, né? E já tava surtando. E eu lembro que eu pisquei uma vez, né? Abri e fechei o olho bem forte. Daí eu olhei pra porta. E na porta tinha uma mulher parada.
Eu lembro que essa mulher, ela era magra, muito magra. Tava vestindo tipo a roupa do Dobby, do Harry Potter. Uma camisola, tipo uma camisola bem velha. E ela tinha... Eu lembro que ela era muito magra. E a pele era bem engordada, sabe? Nos ossos. E daí o cabelo dela tava todo jogado na cara, assim. E ela tava parada, tipo, com a cabeça baixa, parada na porta. Daí eu lembro que eu fechava o olho e eu abria. Daí eu escutava, quando eu tava com o olho fechado, meio que ela se mexendo, porque eu escutava como se os ossos estivessem estralando. Tipo, uns crack, assim. Daí eu fechei o olho uma vez, ela se mexeu. Daí eu abri, e ela parada. Daí eu fechei o olho de novo, ela se mexeu. Nessa hora, eu já tava em desespero total. E eu não conseguia me mexer. Daí, na terceira vez que eu fechei o olho, na hora que eu abri o olho... e toda vez que eu fechava e abria o olho, cada vez que eu abria, ela tava mais perto. Daí na terceira vez que eu fechei e abri, ela tava com a mão esticada pra mim, meio que apontando, sabe? Daí eu fechei e abri, e fechei o olho de novo. Na hora que eu abri, eu escutei uma voz na minha cabeça falando assim: diga que você é luz. Daí eu fechei o olho e comecei a falar: eu sou luz, tipo, como se eu tivesse ordenando, sabe? Como se tivesse emanando luz de mim. Não sei explicar, foi uma sensação muito estranha. Mas a voz que eu escutei na minha cabeça não era minha. Era uma voz de homem, mas foi muito estranho. Só falou: eu sou luz, diga pra... Não, fale pra... Diga, eu sou luz. Daí eu comecei a falar: eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. E na hora que eu abri o olho de novo, ela tinha sumido. E a paralisia do sono tinha passado. Daí, como eu gosto, né, de terror, de história de terror, essas coisas, e eu já sigo bastante canais no YouTube, eu tinha escutado falar da desgraça já. Daí eu comecei a escutar relatos dela e batia certinho com a descrição dela. Eu fiquei bem chocado na época. Então é uma palavra que eu evito dizer, e ainda mais se você diz com raiva, né, com intenção. E foi isso. A voz que eu escutei me trouxe confiança, sabe? E paz, assim. Daí depois disso também eu nunca mais tive, graças a Deus. Mas não desejo ver de novo essa coisa, essa entidade. Foi horrível. E também nunca mais escutei nenhuma outra voz na minha cabeça. E esse é meu relato também. Espero que vocês gostem. Boa noite. Galera, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado a todo mundo que participou e você que ouviu até aqui. Valeu demais. Gente, vou ser bem rapidinho dessa vez. Entra lá no nosso grupo. O nosso grupo tá bombando. Várias histórias incríveis. Além de ter acesso à pasta mais sinistra da podosfera brasileira, que é a nossa pasta secreta, contando todos os relatos que você ainda vai ver aqui no programa. Então, você sabe, para participar é muito fácil. www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto e sem acento, ou clica aqui no link da descrição. Então, quer mandar? Adiciona aí no seu WhatsApp, conversa comigo. Se tiver coisa legal pra conversar, a gente tá sempre aberto, né? A conversa boa, tá? E aí você manda um oi lá pra mim, falar como é que eu posso como é que eu faço pra mandar o relato, e eu vou te mandar um áudiozinho e um resuminho assim, bem simples, tá? Pra você saber. Gente, quem puder também dá força pra gente lá no Instagram. A gente tá precisando aumentar nossos números. Adiciona aí a página Relatos do Além, obviamente, @Relatos do Além, muito fácil. Então dá essa força pra gente, vai? É isso, vou ficando por aqui. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.